Bell Runs. Verdadeiramente, para alguns homens, nada está escrito a menos que eles o escrevam. Lawrence da Arábia não foi apenas um drama histórico épico, foi uma odisseia brutal de 2 anos que quase destruiu seu diretor, estrela e estúdio. Enquanto o público se maravilhava com as vastas paisagens do deserto, o elenco e a equipe enfrentavam calor de 120 graus, revoluções políticas e experiências de quase morte. Peter O'Toole não estava apenas interpretando Lawrence, ele estava suportando costelas quebradas, queimaduras de 3º grau e mordidas de camelo que deixaram suas coxas roxas. O diretor David Lean perdeu 20 libras devido ao estresse e desidratação. O filme ultrapassou o orçamento de forma tão catastrófica que a Columbia Pictures quase faliu antes de ver um único quadro. Hoje, vamos mergulhar em 20 fatos estranhos sobre Lawrence da Arábia que revelam a verdade chocante por trás desta obra-prima. E fique por aqui para o nosso fato bônus, o segredo bizarro que foi mantido escondido por quase 40 anos após o lançamento do filme. Vamos levantar a cortina sobre uma das maiores conquistas do cinema. 1. Peter O'Toole não foi a primeira escolha. Ele nem sequer foi a quinta. Marlon Brando recusou imediatamente. Albert Finney filmou cenas de teste, depois desistiu do papel de uma vida. Anthony Perkins, Montgomery Clift e até mesmo Dirk Bogarde foram todos considerados antes do praticamente desconhecido O'Toole. O diretor David Lean estava tão desesperado que quase escalou o obscuro ator de TV Richard Johnson. O produtor Sam Spiegel finalmente viu O'Toole em um pequeno papel em The Day They Robbed the Bank of England. Quando O'Toole chegou para seu teste de tela, Lean não ficou impressionado. Esse sujeito é ou o melhor ator do mundo, ou é louco, murmurou Lean. O estúdio não acreditava que esse irlandês alto e de olhos azuis pudesse sustentar o épico. 7 indicações ao Oscar depois, O'Toole provaria que estavam catastroficamente errados. 2. A cena mais perigosa do filme não foi planejada. Foi um acidente aterrorizante. A famosa cena em que Lawrence cavalga seu camelo através de areia movediça não foi roteirizada dessa forma. No local na Jordânia, o camelo de O'Toole tropeçou em um trecho de areia movediça mortal. Enquanto as câmeras filmavam, o animal começou a afundar rapidamente. O'Toole não percebeu o que estava acontecendo até estar com a cintura submersa na areia sufocante. A equipe ficou paralisada de horror. Com notável presença de espírito, O'Toole deslizou suavemente da cela e distribuiu seu peso para evitar afundar mais. Foram necessários 4 membros da equipe com cordas para resgatá-lo, enquanto o camelo foi salvo por um sistema de polias improvisado. Lean, ao ver as filmagens, imediatamente incorporou o incidente angustiante na edição final. O que parece ser o domínio estoico de Lawrence no deserto era, na verdade, O'Toole lutando por sua vida. 3. O corte icônico do fósforo quase não entrou no filme. A transição impressionante de um fósforo apagado para o nascer do sol no deserto, votada como uma das maiores edições da história do cinema, quase foi descartada. A editora Ann V. Coates enfrentou forte resistência dos executivos do estúdio que achavam que era muito artístico e confuso. O próprio David Lean inicialmente odiou, chamando-o de pretensioso e sem sentido. Foi Coates quem lutou incansavelmente por sua inclusão, eventualmente convencendo Lean ao mostrar-lhe o corte mais de 12 vezes. Quando o público de pré-estreia ficou boquiaberto com o momento, o debate terminou. O corte de fósforo não foi apenas uma inovação cinematográfica, representou a primeira vez que uma editora mulher anulou um diretor homem em uma grande decisão criativa em um épico de Hollywood. A Columbia Pictures tentou creditar a edição a um assistente homem. Coates ameaçou retirar seu nome do filme completamente, a menos que recebesse o crédito adequado. 4. Os brilhantes olhos azuis de O'Toole causaram uma crise diplomática. Os penetrantes olhos azuis de Peter O'Toole não eram apenas impressionantes, quase fizeram com que toda a produção fosse expulsa da Jordânia. O rei Hussein visitou pessoalmente o set e ficou perturbado com os olhos de O'Toole, que ele sentia perpetuarem um estereótipo ocidental sobre Lawrence ter qualidades especiais ou mágicas. Hussein ameaçou revogar as permissões de filmagem a menos que a produção concordasse em suavizar a cor dos olhos de O'Toole. O diretor de fotografia Freddie Young elaborou um sistema complexo de filtros especializados para reduzir a intensidade dos olhos de O'Toole em cenas com oficiais jordanianos. O compromisso satisfez o rei, mas criou problemas de continuidade durante as filmagens. Os espectadores atentos podem notar a inconsistência. Os olhos de O'Toole aparecem em tons de azul dramaticamente diferentes, dependendo de qual representante do governo estava visitando o set naquele dia. 5. O filme matou 3 camelos e hospitalizou 17 membros da equipe. As brutais condições de filmagem mal.
Eles eram mortais. 3 camelos morreram de exaustão durante a produção. 17 membros da equipe foram hospitalizados com desidratação severa, insolação e infecções. O próprio O'Toole desmaiou 2 vezes devido à exaustão pelo calor e uma vez montou um camelo durante uma cena intensa com uma febre de 103 graus. O médico da produção se demitiu em protesto, chamando as condições de negligência criminosa. Durante as filmagens no deserto da Jordânia, as temperaturas dentro das câmaras atingiram 130 graus, fazendo o filme derreter e o equipamento falhar. O diretor de fotografia Freddie Young desenvolveu um sistema de resfriamento personalizado, usando blocos de gelo, ventiladores e máscaras de oxigênio modificadas da Segunda Guerra Mundial para manter as câmeras operacionais. Enquanto isso, os membros da equipe estavam limitados a 1 litro de água por dia, enquanto trabalhavam turnos de 14 horas sob sol pleno. 6. A maquiagem de Anthony Quinn levava 3 horas diárias e causou danos permanentes à pele. Para interpretar o líder árabe Auda Abu Tai, o ator mexicano-irlandês Anthony Quinn suportou uma transformação diária brutal. Sua pele foi escurecida com um corante à base de cobre contendo produtos químicos nocivos que seriam ilegais hoje. A maquiagem causou bolhas severas e descoloração permanente na pele de Quinn. O nariz prostético e as características faciais mais pesadas foram fixados com um adesivo que queimou sua pele tão severamente que as filmagens tiveram que ser suspensas por 9 dias. Quinn nunca reclamou publicamente, mas anos depois revelou que a maquiagem havia desencadeado uma condição dolorosa de pele que o atormentou pelo resto de sua vida. Apesar do sofrimento, Quinn se imergiu tão profundamente no papel que verdadeiros beduínos trabalhando como figurantes se aproximaram dele falando árabe, convencidos de que ele era um verdadeiro líder árabe. 7. Os cavalos do filme foram filmados com fios de tropeço em cenas agora consideradas crueldade contra animais. As espetaculares cenas de carga de cavalaria apresentavam cavalos reais sendo deliberadamente derrubados em plena corrida. Fios de aço foram presos aos tornozelos dos cavalos e puxados por membros da equipe, fazendo com que os animais caíssem violentamente no chão. Vários cavalos ficaram tão gravemente feridos que tiveram que ser sacrificados. Esta técnica, chamada Running W Tripping, era uma prática padrão na época, mas mais tarde seria proibida em produções cinematográficas em todo o mundo. Representantes da American Humane Association foram impedidos de participar das filmagens internacionais. O diretor David Lean justificou a prática como historicamente precisa, afirmando: "É assim que as batalhas reais eram travadas." A sequência espetacular onde a cavalaria turca atravessa um hospital envolveu 68 cavalos simultaneamente derrubados por um sistema de fios ocultos. Dublês sofreram múltiplas fraturas, com um homem paralisado para o resto da vida. 8. Os atores não estavam fingindo exaustão pelo calor, eles estavam realmente morrendo disso. A cena em que o exército árabe de Lawrence cambaleia pelo deserto de Nufud não era sofrimento simulado. David Lean deliberadamente privou os atores e figurantes de água por 24 horas antes das filmagens. As temperaturas chegaram a 118 graus durante a gravação. Quando Lawrence dramaticamente dá água a um homem moribundo, O'Toole estava realmente fornecendo hidratação salvadora a um figurante que havia desmaiado de insolação genuína. O figurante, um beduíno, disse mais tarde que achou que ia morrer diante das câmeras. A equipe médica tratou mais de 40 casos de desidratação severa durante a sequência. Omar Sharif relatou ter alucinações durante sua cena de morte, vendo sua família real chamando por ele atrás das câmeras. Lean recusou-se a parar de filmar, dizendo ao seu assistente de direção: "O sofrimento está se traduzindo lindamente." 9. A Columbia Pictures fez secretamente uma versão cristã truncada do filme. Enquanto o público assistiu à versão épica de 222 minutos, a Columbia criou uma versão alternativa fortemente editada de 156 minutos especificamente para o público religioso na região da Bíblia dos Estados Unidos. Esta versão eliminou todas as sugestões da sexualidade ambígua de Lawrence, removeu cenas mostrando a traição britânica aos árabes e adicionou narração em off explicando as ações de Lawrence como trabalho missionário cristão. A infame cena em que Lawrence é capturado em Diriyah foi completamente regravada com atores diferentes para remover qualquer insinuação de agressão sexual. Esta versão secreta foi exibida em cinemas selecionados no Sul, onde líderes religiosos locais receberam créditos de consultoria. Quando David Lean descobriu este corte não autorizado, ele ameaçou nunca mais trabalhar com a Columbia. As cópias alternativas foram supostamente destruídas, mas uma apareceu em uma exibição em uma igreja no Texas em 1974, causando uma nova controvérsia. 10. A cena do Miragem causou temporariamente
toda a equipe de filmagem. A famosa sequência em que Omar Sharif emerge de uma miragem quase custou a visão dos operadores de câmera do filme. Para alcançar o efeito cintilante, o diretor de fotografia Freddie Young colocou refletores poderosos e lentes especializadas diretamente alinhados com o sol brutal do deserto. A técnica funcionou brilhantemente, mas concentrou a luz solar tão intensamente que todos que olhavam pelos visores sofreram queimaduras na córnea. 3 operadores de câmera foram hospitalizados com cegueira temporária. O próprio Young não conseguia ver direito por 2 semanas após filmar a sequência. As imagens resultantes foram tão impressionantes que David Lean insistiu em 3 dias adicionais de filmagens com efeitos semelhantes, apesar dos avisos médicos. E aí, não esqueça de curtir e se inscrever, porque estamos apenas começando com os segredos selvagens por trás desta obra-prima. Os próximos 10 fatos revelam as consequências sombrias que seguiram o elenco por décadas após o término das filmagens. 11. A amizade na tela entre O'Toole e Sharif mascarava uma rivalidade amarga na vida real. A lendária amizade entre Lawrence e Sharif Ali parece autêntica porque os atores estavam atuando com emoção verdadeira, só que não a emoção que você imagina. O'Toole e Sharif se envolveram em uma competição feroz durante as filmagens, cada um tentando ofuscar o outro. Seus concursos de bebida tornaram-se lendários, com O'Toole uma vez consumindo tanta vodka antes de uma cena que ele não conseguia ficar de pé. Sharif retaliou falando árabe deliberadamente rápido demais para O'Toole acompanhar durante cenas importantes. A tensão atingiu o auge quando O'Toole descobriu que sua tenda havia sido movida para perto de um curral de camelos, uma brincadeira orquestrada por Sharif que deixou O'Toole com cheiro de esterco de camelo por dias. O diretor David Lean incentivou a rivalidade, dizendo secretamente a cada ator que o outro estava recebendo ângulos de câmera mais favoráveis. A famosa cena em que se encontram no poço funciona precisamente porque a tensão subjacente era de suspeita genuína. 12. O diálogo do filme era em grande parte inaudível e foi completamente substituído na pós-produção. Quase nenhum dos diálogos que você ouve em Lawrence da Arábia foi gravado no local. O vento do deserto, as explosões militares e os ruídos dos camelos tornaram o áudio original inutilizável. Cada linha foi regravada em estúdios de Londres meses depois. O'Toole e Sharif passaram 72 horas seguidas em cabines de som, replicando diálogos que mal se lembravam de ter dito. Para cenas em que os atores haviam deixado a produção, imitadores de voz foram contratados secretamente. Ainda mais chocante, aproximadamente 20% do diálogo foi completamente reescrito durante este processo, mudando as motivações dos personagens e pontos da trama. A famosa frase, "nada está escrito", não estava no roteiro original ou na performance. Foi adicionada durante a pós-produção quando as audiências de teste acharam as motivações de Lawrence pouco claras. Alguns atores coadjuvantes ficaram surpresos na estreia ao se ouvirem, expressando sentimentos que nunca realmente interpretaram. 13. As famosas vestes brancas de Lawrence não eram brancas durante as filmagens. As icônicas vestes brancas que se tornaram a assinatura visual do filme eram, na verdade, azul claro. O diretor de fotografia Freddie Young descobriu que tecido realmente branco criava problemas de exposição impossíveis sob a luz do sol do deserto, estourando o filme. Depois de estragar semanas de filmagens com trajes brancos convencionais, o departamento de figurino tingiu secretamente todas as roupas brancas de Lawrence de um azul claro que pareceria branco no filme Technicolor. Quando O'Toole descobriu a troca, ele se recusou a usá-las, alegando que o faziam parecer um enfermeiro de hospital. O diretor David Lean teve que fabricar um teste de câmera falso para convencer O'Toole de que as vestes azuis ficavam melhor nas filmagens. O compromisso funcionou brilhantemente no filme, mas criou pesadelos de continuidade, já que roupas realmente brancas ainda eram usadas para cenas noturnas. 14. O compositor do filme nunca viu um único quadro antes de escrever a trilha sonora icônica. Maurice Jarre criou toda a trilha sonora vencedora do Oscar sem ver nenhuma filmagem do filme. Quando Jarre foi contratado, o filme estava drasticamente atrasado, sem sequências completas para mostrar a ele. Trabalhando apenas a partir de um roteiro e descrições verbais de David Lean, Jarre compôs toda a trilha em apenas 6 semanas. Os executivos da Columbia odiaram a música, chamando-a de muito árabe e desnecessariamente dramática. Eles exigiram uma reescrita completa com apenas 3 semanas antes da estreia. Jarre desmaiou de exaustão após recompor a trilha em apenas 18 dias. A famosa abertura.
O filme começa foi escrito literalmente na noite anterior à estreia e gravado por músicos que estavam vendo a música pela primeira vez. O próprio Lean só ouviu a trilha completa na estreia, inclinando-se para o produtor Sam Spiegel durante a sequência de abertura e sussurrando: "Meu Deus, o que ele fez?" 15. O deserto real não era dramático o suficiente, então eles o pintaram. A areia laranja avermelhada vibrante que dá ao filme seu visual distintivo não é natural. Os desertos jordanianos e marroquinos, onde as filmagens ocorreram, apresentavam principalmente areia amarelada pálida que parecia desbotada e sem graça no filme. Os designers de produção secretamente pulverizaram mais de 20 milhas quadradas de deserto com um corante vegetal para alcançar a cor rica vista no filme. As autoridades ambientais locais foram informadas de que o spray era um estabilizador de areia para prevenir tempestades de poeira. O corante provou ser inesperadamente permanente, com vestígios ainda visíveis décadas depois. O Ministério do Turismo da Jordânia ficou inicialmente indignado, mas depois percebeu que as áreas tingidas estavam atraindo turistas de cinema. As paisagens de Lawrence tornaram-se tão populares que, nos anos 1980, as autoridades jordanianas realmente ampliaram as áreas coloridas para os visitantes, decepcionados porque o deserto real não correspondia às cores vibrantes do filme. 16. A famosa edição do filme criou impossibilidades geográficas que especialistas ainda debatem. Lawrence da Arábia retrata uma jornada pelo Oriente Médio que seria fisicamente impossível de completar como mostrado. A editora Ann Coates rearranjou deliberadamente a geografia para aumentar o efeito dramático. A sequência em que Lawrence atravessa o deserto do Sinai mostra marcos que estão, na verdade, a centenas de milhas de distância, aparecendo dentro da mesma jornada de um dia. Historiadores do Oriente Médio ficaram tão confusos com a geografia do filme que a Universidade do Cairo publicou uma análise de 40 páginas sobre as rotas impossíveis. Quando questionado, David Lean admitiu: "Não estávamos fazendo um diário de viagem." A edição criou tanta confusão geográfica que várias agências de turismo nos anos 1960 ofereceram passeios pela rota de Lawrence que exigiam voos de avião entre cenas que pareciam consecutivas no filme. A famosa sequência de Lawrence atravessando o deserto combina locais de 3 países que levaria semanas para viajar entre eles. 17. A cena do acidente de moto de Lawrence traumatizou O'Toole por causa de uma conexão sombria com sua própria vida. A sequência de abertura do filme mostrando o acidente fatal de moto de Lawrence perturbou profundamente O'Toole por razões desconhecidas pela equipe. Anos depois, O'Toole revelou a verdade horrível. Ele tinha presenciado um acidente de moto quase idêntico que matou seu amigo de infância. A produção não tinha conhecimento dessa conexão traumática quando o escolheram. O'Toole nunca assistiu à sequência de abertura, nem mesmo na estreia. Durante as filmagens, ele ficou fisicamente doente e teve que deixar o set. A breve cena mostrando o acidente foi filmada com um dublê, mas a reação emocional imediatamente depois é de angústia genuína. O'Toole considerou cruel, de forma cósmica, que seu papel de destaque exigisse que ele reencenasse sua memória mais traumática. A cena quase foi cortada do filme final até que o público das prévias a classificou como um dos momentos mais poderosos. 18. A representação dos árabes no filme causou tanta controvérsia que foi banido em vários países. A representação da cultura árabe em Lawrence da Arábia provocou indignação internacional. A Turquia baniu o filme por retratar os turcos como opressores brutais. O Egito se opôs a cenas que implicavam desunião árabe e baniu o filme até 1971. Mais significativamente, a Arábia Saudita proibiu o filme até 2017, objetando a representação das tribos beduínas como desunidas e manipuladas por potências ocidentais. Jordânia, onde grande parte do filme foi filmada, permitiu exibições, mas com 22 minutos de conteúdo ofensivo removidos. A controvérsia se aprofundou quando foi revelado que vários personagens árabes foram dublados por atores britânicos. Anthony Quinn e Omar Sharif tornaram-se embaixadores culturais inesperados, visitando capitais do Oriente Médio para defender o filme. Sharif mais tarde expressou arrependimento sobre certas cenas, admitindo em uma entrevista de 1995: "Perpetuamos estereótipos enquanto pensávamos que os estávamos quebrando." 19. O diretor David Lean sabotou seu próprio filme para vencer uma disputa de poder com o estúdio. Os infames atrasos na produção do filme não foram todos acidentais. David Lean deliberadamente desacelerou as filmagens quando descobriu que a Columbia
planejando substituí-lo por um diretor mais comercial. Após ouvir executivos discutindo sua possível demissão, Lean iniciou uma desaceleração estratégica, ordenando refilmagens desnecessárias, perdendo filmagens importantes que precisavam ser refeitas e inventando problemas técnicos. A sabotagem funcionou. Quando a Columbia percebeu o que estava acontecendo, a produção estava tão avançada que substituir Lean teria sido mais caro do que mantê-lo. O produtor Sam Spiegel mais tarde admitiu: eles foram reféns do nosso próprio investimento. As tentativas frenéticas do estúdio para acelerar a produção resultaram na cena memorável em que Lawrence se dirige aos seus seguidores, uma sequência complexa originalmente planejada como um discurso de 10 minutos que foi comprimida para 90 segundos devido à cooperação repentina de Lean após vencer a disputa de poder. Aos 20, a família do verdadeiro T.E. Lawrence processou para parar o filme e revelou um segredo chocante da família. A família do verdadeiro T.E. Lawrence não apenas desaprovou o filme, eles iniciaram uma ação legal para impedir seu lançamento, revelando um escândalo familiar há muito tempo escondido no processo. O irmão de Lawrence, A.W. Lawrence, entrou com liminares alegando que o filme profanava a memória de seu irmão. Durante o processo legal, uma revelação surpreendente surgiu. A família Lawrence possuía cartas privadas sugerindo que T. Lawrence havia fabricado aspectos-chave de suas aventuras árabes. A família temia que o filme levasse jornalistas a investigar essas inconsistências. A Columbia Pictures resolveu o caso por uma quantia não revelada e uma exigência bizarra. O filme não seria exibido a menos de 80 quilômetros da cidade natal de Lawrence, Oxford, durante a vida de seu irmão. David Lean ficou furioso com o acordo, dizendo mais tarde: fizemos um filme sobre um homem que se mitificou, depois tivemos que mitificar nosso próprio trabalho para proteger seu mito. A restrição permaneceu em vigor até a morte de A.W. Lawrence em 1991. Fato bônus: o teste de tela que garantiu a Peter O'Toole o papel ocultou uma emergência médica que, ironicamente, aperfeiçoaria sua interpretação. Desconhecido por todos, O'Toole estava sofrendo de pancreatite aguda durante sua audição, uma condição dolorosa causada por seu consumo excessivo de álcool. A doença deu-lhe precisamente a qualidade magra e de outro mundo que Lean procurava para Lawrence. A intensidade febril de O'Toole, o desconforto físico e a entrega ligeiramente delirante convenceram Lean de que ele havia encontrado um ator que entendia inerentemente a complexa psicologia de Lawrence. Durante as filmagens, a bebida de O'Toole continuou em parte como automedicação para a dor crônica. Sua cena notória, onde Lawrence apaga fósforos com os dedos, não era atuação. O'Toole havia desenvolvido danos nos nervos que reduziram a sensibilidade à dor nas pontas dos dedos. O que parece ser o domínio estoico da dor por Lawrence era, na verdade, a condição médica de O'Toole. O ator nunca revelou essa verdade até uma entrevista em 1987, onde ele admitiu: o sofrimento que você vê não é teatral, é documental. Lawrence da Arábia não foi apenas um filme que ganhou 7 Oscars, foi uma produção que alterou permanentemente todos os envolvidos. O'Toole nunca se recuperou totalmente do desgaste físico. Seu consumo de álcool acelerou, e apesar de 7 indicações ao Oscar, ele nunca ganhou, uma desfeita que muitos atribuem à sua reputação difícil formada durante esta produção. O filme não foi apenas filmado no deserto, foi forjado através de sofrimento genuíno, crises diplomáticas e batalhas artísticas que espelhavam a guerra épica na tela. O que parece perfeição cinematográfica era na verdade um belo caos, capturado contra probabilidades impossíveis por cineastas que ultrapassaram muito os limites razoáveis. Da próxima vez que assistir àquelas vastas paisagens desérticas, lembre-se de que o verdadeiro épico estava acontecendo por trás das câmeras.